O que é teologia? Será que você é dessas pessoas que acreditam que a teologia ela está num nível elevado demais, um pensamento assim muito filosófico, cheio de conceitos difíceis, palavras difíceis, tipo exegética, hermenêutica, sistemática, e não tem nada a ver com a nossa vida do dia a dia? De fato, a teologia para quem quer se aprofundar e estudar e se tornar um teólogo é muito cheio de filosofia mesmo e de vários conceitos difíceis. Mas tem um outro aspecto da teologia que é para todos aqueles que amam o Senhor. E é muito útil e, na verdade, está muito presente. Eu vou chamar de aspecto geral. E é sobre esse aspecto da teologia que a gente vai conversar aqui. Oi, meu nome é Débora, muito bom ter você aqui e eu espero muito que esse assunto te edifique também. Teologia, ela é uma palavra formada por duas palavras gregas, Theos, que significa Deus, e logia, que significa estudo. Então, se a gente junta essas palavras, significa o estudo de Deus. Só que diferente de outras ciências, a gente não consegue pegar Deus e colocar no tubo de ensaio, levar para o laboratório e examinar, certo? Porque Deus é muito maior do que a gente pensa. E a gente estuda teologia como? Por meio de revelação. Se Deus não se revelar, a gente não consegue conhecer a Deus. E isso para todos os seres humanos, para toda a humanidade. Mas Deus, por sua graça, misericórdia e bondade, Ele escolheu se revelar a nós. E a Bíblia diz que há dois tipos de revelação que Deus escolheu nos dar. A primeira revelação é o que nós chamamos de uma revelação geral. Deus se revela por meio da criação. Salmo 19, maravilhoso esse salmo, diz que os céus manifestam a glória de Deus. E o que Deus fala por meio da criação? Deus fala sobre sua grandeza, sobre a sua glória, sobre a sua majestade. A criação fala sobre quem Deus é e esses atributos e o caráter de Deus. E o próprio ser humano, que é criado à imagem e semelhança de Deus, revela um pouco de quem Deus é. Ao olharmos para outras pessoas, a gente pode ver um pouco dessa maravilha de Deus, não é mesmo? Por isso que em todas as culturas nós encontramos vestígios de Deus. Todas as culturas adoram Deus, todas as culturas têm um criador, ou alguma lenda, ou alguma... Você pode ir no lugar mais remoto que você vai encontrar vestígios de adoração. Calvino chamou isso de sensus divinitatis, ou o senso, o sentido do divino que todos nós seres humanos temos. Por isso que nós sempre adoramos. Mas a revelação geral por meio da criação, ela não é por si só suficiente para que a gente conheça o verdadeiro Deus, o único Deus. Em Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que nós distorcemos a adoração a Deus. Em vez de adorar o Criador, que se revela por meio da criação, nós adoramos as criaturas. E aí nosso coração se torna idólatra. Calvino também disse que nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente é muito bom em criar ídolos. E neste sentido, todos nós fazemos teologia, refletimos sobre Deus, só que nós fazemos teologia de forma errada. Quando nós refletimos sobre Deus, nós estamos fazendo teologia. Então a questão não é se eu faço ou deixo de fazer teologia. A questão é se a minha teologia é correta ou não. Se a minha teologia me direciona para o verdadeiro Deus ou não. E aí é que entra. Nós precisamos do segundo tipo de revelação. Uma revelação que nós chamamos de revelação específica, que o próprio Deus teve que vir e nos dar, porque senão nós nunca o conheceríamos. Por quê? O pecado que há em nós distorce a revelação geral. A gente acaba adorando a criatura em vez do Criador. Qual que é essa revelação específica? É Jesus. Jesus Cristo é a palavra encarnada, é o verbo de Deus, o Logos de Deus encarnado, é aquele que nos direciona para uma verdadeira adoração. E onde é que a gente encontra sobre Jesus? Nas Escrituras, na Bíblia. A palavra de Deus é a revelação que a gente precisa para compreender quem é esse nosso Deus, para que a nossa teologia seja refeita, seja totalmente transformada, nos direcione ao único Deus verdadeiro. E é nas Escrituras que nós encontramos sobre o Verbo encarnado, Jesus Cristo. E Ele não só transforma a nossa teologia, como Ele nos capacita a conhecer a Deus, a conhecer o propósito de Deus para nós. Então, o grande ponto não é se a gente faz teologia, se isso serve para mim, se não serve, se isso tem alguma relação com a minha vida prática. Não é esse o ponto.
Todos nós, de certa forma, somos teólogos, no sentido geral, entenda. Mas a questão é se a nossa teologia, ela está correta. E ela só é correta debaixo das Escrituras, debaixo da palavra de Deus, debaixo da submissão a Jesus Cristo. Longe de Jesus, longe das Escrituras, a nossa teologia, ela sempre será falsa. Sempre vai nos direcionar para a idolatria. Nós sempre vamos pensar que Deus é várias coisas. E olha, um alerta para nós crentes. Às vezes até dentro da igreja, nós vamos para a igreja, mas estamos com tantas ideias erradas sobre Deus, porque nós não conhecemos as Escrituras. Meu povo perece por falta de conhecimento. E por vezes nós estamos longe do Deus verdadeiro, longe do propósito dele para nós, porque a gente simplesmente criou uma barreira com relação ao estudo, com relação às Escrituras, à Bíblia. Até porque a nossa educação brasileira é muito ruim, né? A gente custa ler. E a Bíblia é um livro, fica a dica. Então, o melhor hobby que a gente tem, eu acho que é a leitura, tá? Vai facilitar muito a nossa vida se a gente souber ler. E todo crente que se preze, que quer de fato conhecer a Deus, precisa da teologia. Antes da gente terminar, se você acha muito difícil estudar as Escrituras, porque de fato é um livro muito antigo e é um livro santo que veio de Deus para nós, então não seria algo simples assim, né? Mas ele é acessível para todos nós. Você não precisa ter faculdade para entender as Escrituras, porque o Espírito de Deus está aí. Ele também capacitou mestres para nos ensinar. Por isso eu quero deixar uma recomendação de um livro que eu gostei muito, Mulheres da Palavra. Esse livro, ele é dos princípios básicos de interpretação das Escrituras. Eu quero até falar mais sobre isso em um outro vídeo, mas por agora, se você tem interesse e não sabe por onde começar, o que eu faço com a Bíblia na mão e fica perdido na leitura das Escrituras, esse é um excelente livro para te iniciar nos estudos das Escrituras. Ele traz os fundamentos da interpretação bíblica, de onde a gente começar e de não, porque a gente não pode esquecer que, de fato, a Bíblia é um livro sobrenatural. Mas é um livro sobrenatural escrito aqui no nosso natural. Excelente livro, Mulheres da Palavra, da Jen Wilkin, e eu vou deixar o link desse livro também na descrição do vídeo para você que quer dar uma olhadinha nele, tá bom? Obrigada por assistir esse vídeo, eu espero que tenha contribuído para você de alguma forma. E deixe nos comentários também se você tem alguma dúvida, se você gosta de estudar a Bíblia, o que você pensa de fato sobre teologia, para a gente continuar essa conversa.